Então, pessoal, esse é um tema que tem sido pouco falado, na verdade. Pouco falado não, né, pastor? Pouco analisado. Na verdade, o tema avivamento no Brasil, ele tem sido muito discutido. E de vários pontos de vista, mas acredito que não do ponto de vista bíblico. Se tem falado muito sobre o Brasil viver um novo avivamento, ou o Brasil ser o palco de um grande avivamento. A gente está pautado numa profecia antiga, né? Que Billy Graham vai dizer, quando orou pela bandeira do Brasil, que o Brasil seria o palco de um grande avivamento. E eu tenho por certo que pode ser, porque é um povo de coração sensível diante do Senhor, mas acredito que ainda está longe de viver esse avivamento. A gente olha a Bíblia e começa a avaliar alguns pontos para poder entender o que é avivamento, né? A palavra avivamento, dentro do significado mais simples, é trazer a vida ou reviver de novo. Abacuque, ele vai dizer algo interessante, aviva a tua obra em nosso meio, e no meio dos anos a torna notável. Reaviver. A gente entende que para reaviver tem que ser algo que está morto. Trazer a vida novamente, porque é algo que perdeu a sua vida, algo que perdeu a sua essência. E a gente olha para a Bíblia e a gente encontra de vários textos sagrados. E a gente começou aqui nos bastidores falando um pouco de da onde a gente ia começar, né? Na verdade, de onde a gente ia partir, né? O pastor deu a ideia aqui de partir de Gênesis, da queda. O pastor Wesley aqui, ele já traçou a história de Neemias, porque ele falou que a história, né, o contexto ali, o abandono da fé, o povo vem de um cativeiro, casaram-se com mulheres estrangeiras, e tudo isso mostra, demarca como se vive um avivamento. Uma mudança coletiva, uma mudança individual. O que a gente pensa hoje para viver um avivamento? Do nosso ponto de vista, é coletivo, é individual? Ou tem que ser individual para gerar no coletivo? Ou primeiro tem que ser no coletivo para depois nos transformar no individual? São algumas perguntas que mexem, que ecoam dentro de mim, a ponto de fazer analisar ou começar a analisar algumas coisas. E traçando um perfil, o avivamento ele tem que começar primeiro em mim, antes de começar individual, né? O avivamento uma pessoa. É individual. Para depois se tornar. Tem um ponto de partida, né? Esse ponto de partida é alguém. Né? Alguém. Quer ver? Partindo do princípio que o Senhor falou de Neemias. Neemias vai estar no pátio quando recebe a notícia de como está a cidade. Ele assenta, ele chora, ele jejua. Vai orar para poder se apresentar. O avivamento, ele começa a nascer quando eu me separo em oração. Quando dentro de mim tem uma sede de busca por Deus. Ele se separa para poder se apresentar diante do Depois de ser otorgado, receber toda a liberação do rei, ele volta e repara que o povo que está com ele agora vai ser envolvido também a não desistir, a não abrir mão. Esdras vem em sequência também e começa a pregar, como foi falado aqui, né? Começa a ler a palavra, o povo acende dentro dele de novo. Mas repara que partiu de uma pessoa. Para depois alcançar outra, para depois alcançar o coletivo. Então a nossa geração ainda não entendeu, pastor Wesley, que o avivamento tem que começar aqui, ó. Eu tenho que ter o desejo de buscar. Se partirmos para o ponto da Bíblia, eu gosto de um texto, na verdade eu gosto do livro de Juízes. O livro de Juízes mostra essa decadência, pastor. Por diversas vezes. Por diversas vezes. É um ciclo. Quando você estuda teologia, você vê que o livro de Juízes é um ciclo. Um ciclo. Você vai ver que quando o povo está numa decadência, Deus acha quantas pessoas? Uma. Esteja na posição. E através dessa pessoa,
alcança. Aí Deus faz o povo se voltar por causa de uma pessoa. Se você olhar... Ele tomou, né, pastor, assim, sem interromper aqui, tomou uma posição, né? Que se posicionou diante de Deus, né? Em buscar e por não aceitar aquela situação de caos, de frieza, de abandono, né? Porque o avivamento fala, primeiramente, de um abandono, né? Do abandono da fé, do abandono dos princípios éticos e morais da parte de Deus, do abandono do próprio Deus, do abandono da sua palavra. E avivar é exatamente esse retorno novamente de volta aos princípios éticos e morais, a esse fervor espiritual. Me perdoe, eu não quero interromper muito o Senhor, é só para acrescentar também, mas eu já devolvo a palavra aí pro Senhor. Pode ficar à vontade, tá indo muito bem e realmente começa por uma pessoa. Nós vamos ver dentro do cenário bíblico que Deus ele sempre vai despertar primeiro uma pessoa, e através dessa pessoa outras pessoas vão sendo também tocadas, outras pessoas também vão sendo contagiadas. Eu devolvo a palavra, fica à vontade. Porque não adianta, o assunto é estimulante. O pastor, você perdoa, porque olha só, aí o assunto vem. Olha que interessante, quando você falou de Neemias, né? Começou por um homem, e começou como? Começou com ele chorando, individual, e depois começa com o coletivo da mesma forma, também chorando, porque todo o povo chorou quando Esdras leu a lei. E é isso que nos motiva a acreditar que o Brasil tem tudo para viver um grande avivamento, porém ainda não viveu. Eu creio. Por quê? Porque Deus nunca precisou de muita gente para nada. Deus só precisou de quem tivesse na posição. Deus ele vai olhar para Ezequiel e vai dizer: procurei um que estivesse na brecha e não encontrei. Estivesse tampando o muro, estivesse na brecha e não encontrei. Mas se você olhar na época de Juízes, você vai ver que o fato de Gideão não aceitar a situação que ele está vivendo vai fazer ele fazer o quê? Malhar trigo aonde? No lagar. Essa indignação de não poder fazer nada e mesmo sabendo que não pode fazer nada, decidir fazer alguma coisa, muda a história. Porque a gente vive hoje um cenário em que está indo de mal a pior, mas Deus ainda procura aqueles que decidem: não vou afundar com esse barco, eu vou me posicionar. Nem que eu tenha que orar sozinho, nem que eu tenha que buscar sozinho. Baseado nisso, então, o avivamento ele começa a partir de uma revolta. Indignação, né? Por uma não aceitação da circunstância, da situação, né? A gente partir para a história agora, fora da Bíblia, a gente vai ver que um jovem chamado Evans Roberto, no país de Gales, ele vai orar a Deus por duas coisas. Primeiro, para ser cheio do Espírito. Segundo, para que Deus visite o país dele. Derrame um avivamento. Só que o que motiva ele, segundo a história desse jovem, é isso que mexe comigo, é ele olhar a situação espiritual do seu país. Segundo a história, vai dizer que em cada esquina tinha um bar, um prostíbulo, e as pessoas saíam dos cultos, os pregadores saíam dos cultos e iam para os prostíbulos, iam para o bar beber, se bebedar. E ele olhando essa situação, nasce uma indignação dentro dele, uma revolta dentro dele. E nasce também um desejo de fazer diferente, de orar, para ser cheio. E por causa dele, não só dele, na verdade a história diz que ele e mais 3 jovens se reúnem para orar. Deus visita o país de Gales com um grande avivamento e mais de 100.000 almas se renderam a Jesus. Por causa de 3 pessoas.